Olá pessoal, vamos acompanhar nesse vídeo um exemplo de irradiação resolvido. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça, antes disso, de clicar no botão abaixo para se inscrever. E você pode também curtir e compartilhar esse vídeo logo nos botões abaixo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Então vamos lá! Aqui a gente vai ver o exemplo da irradiação resolvido, em que da última vez eu coloquei essa proposta de ir em campo, se você estivesse ali, né, você e seu colega, em 2 pessoas portanto, e vocês fossem medir um estacionamento a céu aberto. E nesse caso, por exemplo, você levaria, né, para medir planimetria por irradiação, como equipamento, daí seria necessário no mínimo, pelo menos levar uma trena, um teodolito na maleta, 2 balizas, um tripé e um prumo de centro, daí uma régua vertical, que o pessoal chama também de mira, uma prancheta e objetos para anotação, 2 folhas de papel, pelo menos, né, para caderneta e para o croquis, e daí em campo, por exemplo, uma imagem semelhante a esta deste estacionamento, daí pelo menos 2 pessoas iriam ali, né, pegar e medir. E, portanto, né, para fazer a resolução, então, a caderneta, a folha de papel, como era somente planimetria, daí na folha você poderia estar marcando AZ, né, de nome do azimuth, H, que seria o ângulo horizontal, ou seja, as direções, DH de nome da distância horizontal e, na sequência, colocar propriamente a distância medida em direção ao azimuth. Então, para fazer a resolução ali em campo, primeiro, se você vai estar utilizando o método, por exemplo, determinado, que vai ser a irradiação, lembrar que, inclusive, a irradiação é um dos 2 diferentes métodos de levantamento que são aceitos pela legislação, que seria o levantamento por irradiação, que o pessoal chama também de coordenadas polares, ou caminhamento perimétrico, que seria a tal da poligonação, que o pessoal chama também, que seriam os 2 métodos que são aceitos. Lembrar que a estação total ou teodolito vai ter que ser instalado em um ponto que possibilita a visada do maior número possível de vértices, sendo que em seguida o operador vai fazer uma série de visadas em que pelo menos um ou mais prismeiros se deslocam nas feições de interesse, ou seja, ali ao redor da onde você vai pegar e medir. E daí tanto faz se instalar dentro ou fora da área de interesse, mas só tomar o cuidado de anotar os diferentes azimuths, as distâncias entre a estação ocupada e cada ponto que está sendo visado. Ele é um método simples, rápido e eficaz. Lembrar que, igual a gente está vendo aqui, geralmente o saquinho ali do tripé tem em torno de 1,20 m, é tipo o canudo de carregar projeto. Daí geralmente você vai fincar um pezinho na frente e vai puxar os 2 ali na tua direção. Daí na sequência, olhando de cima ali do tripézinho, vai ter que ele tá justamente bem em cima, né, do ponto que tá ali logo abaixo. Aqui esse ponto foi materializado com essa espécie de bolacha com um pontinho no meio, às vezes pode ser uma estaca, né, também. E olhando de cima, às vezes o pessoal pega e estica, né, um barbante que tem um peso que parece um peão, né, que seria o prumo de centro, que poderia ser esticado em relação ao ponto. Dependendo do teodolito, ele vai ter a mira laser, né, que daí é tipo um ponteiro de caneta laser, que é bem comum, né, também existe, e que poderia fazer então a mira com esse tipo de caneta laser em relação ao pontinho que fica logo abaixo, que seria um outro jeito, né, também de a gente estar materializando, né, e daí aprumando ali o tripé em relação a esse pontinho. Feito isso, após ajustar o tripé e aprumar ele em relação ao ponto e fixar ali o teodolito, né, você pode pisar, né, ali no pezinho, né, para fixar. Colocou o teodolito em cima desse tripé, a gente consegue ver através do nível bolha, né, o nível redondo, e apoiar o tripé contra o chão, né, usando o pezinho bem aí onde está circulado aí na cor azul, e depois voltar a rosquear para travar, né, repetir para cada pezinho um de cada vez, né, ver no visor se ele ainda está no centro, na ausência de prumo óptico no equipamento, você pode usar inclusive um prumo de centro. Lembrar que quando você pega e tira, né, o tripé antes de tudo ali do saquinho, provavelmente você vai esticar, né, ou seja, vai desrosquear tanto a travinha de cima como a travinha de baixo e vai puxar mais ou menos ali para a altura que fica entre teu queixo e o teu nariz, mais ou menos ali perto da tua boca. Que daí quando você abre, né, as perninhas ali do tripé, provavelmente ele vai baixar um pouquinho, mais ou menos ali numa altura boa para ficar próximo, um pouquinho abaixo, né, do seu pescoço, e provavelmente a estação total, o teodolito já ficaria numa altura mais adequada, por exemplo, para o teu olho. E lembrar também, né, que você já tentou posicionar ele ali antes de colocar o teodolito perto ali do pontinho, e depois colocando o teodolito em cima, ou ele tem ali um buraquinho, né, um visor,
para tá vendo em relação ao ponto, ou você utilizou ali o plumo de centros, ou tá utilizando mira laser, algum recurso para garantir que ele tá bem ali em cima, logo acima do ponto que você vai medir. E se ele tá logo acima, daí você pode utilizar então a ordem dos fatores não altera o produto, você pode nivelar pelo nível bolha ou redondinho, ou pode fazer pelo nível tubular, que lá que parece um slotzinho mais alongado. E depois de você alinhar, né, daí puxando um pouquinho mais o pezinho, daí rosqueia lá embaixo, ou baixando um pouquinho o pezinho, daí rosqueia um pouco lá embaixo para travar. Daí travou, daí você pode na sequência depois por último girar os calantes. Os calantes são aquelas rosquinhas, né, que você tem aqui bem aqui na base, né, daí a gente tá vendo aqui um calante, e daí igual a fotografia, a imagem que tá aqui, a gente gira, né, os dois ali pro mesmo sentido, né, tanto entrando como também se precisar fazer ele abrindo, né, girando para fora ou girando para dentro. E tomar cuidado que o calante ele é bastante sensível e se você girar muito, ele trava. Daí seria, na verdade, ajuste grosso vai ser feito com os pezinhos e ajuste fino você faz ali com os calantes, né? Só para terminar depois. Geralmente o pessoal faz ali pelo lado da bateria, né? Também, que daí fica mais fácil, né? De se orientar em relação a esse pezinho, já tá medido, né? Daí gira ali para a bateria a mesma, ficar ali faceando aquele outro pezinho e ver se os dois níveis, né, estão certinhos e em relação ao outro pezinho ali também, se ele tá bem certinho. Depois a gente faz ali o croquis. Né? Fazendo o croquis, a gente define os pontos e o azimuth. E marca, né, se vai ser, inclusive, né, vai ser feita a medição com norte verdadeiro, magnético ou arbitrado. Lembrar que o arbitrado é você apontar o dedo e arbitrar, né, determinar de alguma maneira, geralmente em relação ao marco, que é relativamente permanente, né? Às vezes, dependendo do lugar, por exemplo, a concessionária de gás ou de águas da região, daí talvez tenha, inclusive, colocado um pontinho, né, ali em relação ao terreno, ou talvez alguma... às vezes marco zero, né, da cidade, né, também às vezes uma escultura, né, importante que exista na região, às vezes pode ser uma referência interessante para você virar, né, o equipamento em relação a esse norte arbitrado e começar a medição em relação a ele. Agora, se for em relação ao norte magnético, eu recomendaria antes de ir em campo, né, daí procura ali uma calculadora de declinação magnética para já dar o norte verdadeiro, né, já que o magnético, daí para o momento que você fez a medição estaria correto, mas aqui há 1 ano, né, 2 anos, 10 anos, daí são mais algumas décadas, provavelmente já daria alguma pequena distorção. Lembrar que por enquanto no Brasil todas as distâncias são magnéticas de W, né, de West, portanto negativa, e o norte verdadeiro vai estar sempre ali positivo, um pouquinho mais à direita. E uma situação em que o norte verdadeiro vai ser adotado, descobre, né, antes de ir em campo qual que é a declinação magnética, daí mede com a bússola em loco e adiciona o valor da declinação para obter, além do norte magnético, também o norte verdadeiro. Lembra que o azimuth verdadeiro é norte verdadeiro, né? Se você fez ali o azimuth magnético, então seria norte magnético. E a estação deve ficar onde for possível fazer o maior número de visadas. Igual o exemplo que a gente tem aí, né? Tinha esse estacionamento, daí o pessoal tentou colocar mais ou menos ali no meio do estacionamento. Por ser uma medição no estacionamento, né? Além de você estar bem atento em relação ao equipamento, você teria que estar atento também em relação aos carros, né? Para tanto não atrapalhar como também evitar o acidente. Lembrar que esses equipamentos profissionais, né? Na verdade são meio caros, né? Um teodolito, se você digitar no Google, custa tanto quanto um notebook, né? Provavelmente ali entre 2 até 12 mil, né, dependendo, talvez até um pouquinho mais, pelo menos da época que eu tô gravando aqui esse vídeo. E depois de você marcar o azimuth, daí pegar e também marcar, né, no croquis, né, como é que vai ser feita mais ou menos a medição. Então, por exemplo, aí, esse azimuth estava um pouquinho para cima, virado aí para a direita, e daí o pessoal pegou e fez o croquis, daí o primeiro ponto 1, segundo ponto 2, e assim por diante. Daí, geralmente, o pessoal escolhe números, por exemplo, pode ser para vértice, e poderia ser letras, por exemplo, para os montos ali, dos pontos em que seria feita ali a irradiação. Então o azimuth foi marcado ali em A, e daí foi feito ali, do azimuth girou em direção ao ponto que liga o A em direção a 1, né? Daí aqui do A em direção a 1, então esse aqui vai ser a Z1. Daí a gente tem então, continuando, né? Você não precisa zerar o equipamento, continua ali, e daí a gente tem essa distância horizontal que liga o A em direção ao 2, e esse azimuth que liga o A em direção ao 2, a Z a 2. Assim por diante, a gente vai continuar a girar,
Daí esse aqui seria o AZ A3, e aqui seria a distância horizontal A3, e vai terminar de girar ali em direção à distância horizontal A4, que seria aqui esse ângulo, o azimuth A4. E a gente tem que daí também determinar os AZ, né, os azimuths, e o DH, ou seja, a distância no levantamento planimétrico. Agora, para fazer isso, a gente teria que fazer, né, propriamente a medição. Então, a gente zeraria ali no norte, né, no azimuth, por exemplo, que seja o norte magnético ali da bússola, daí você conseguiu encontrar onde que estava o norte magnético e mediu a partir dele todos os ângulos e também todas as distâncias. Lembrar que a medição é rápida, mas não vai ter como verificar os erros angulares e linear. Finalizado esse levantamento, a gente vai ter que depois pegar e calcular as coordenadas. Então, por exemplo, o pessoal pegou e fixou bem certinho aqui, né, nivelou ali no ponto A, e daí pegou e mediu em direção ali ao norte, apontou ali a bússola para que lado que fica o norte, e daí dessa forma daí foi travado depois o equipamento virado ali para norte, e depois foi travado aqui no 07, né, daí tem gente que fala offset, seria zerar, né, setar o zero, e daí a gente poderia virar aqui na distância DH1 e marcar aqui o AZ1. Então, por exemplo, foi medida ali nesse ângulo horizontal esse valor, né, que daí foi anotado na caderneta. Daí na sequência, né, daí terminou de girar aqui em direção DH2 e aqui a ZA2, a azimuth A2, daí o pessoal marcou aqui esse valor, continuou a girar aqui em direção, né, sem zerar, né, daí só zerou ali no azimuth, daí continuando ali a girar foi marcado esse ângulo em direção a ZA3 e também aquele ângulo em direção a ZA4, daí terminou de marcar então esses 4 pontos, esses 4 ângulos de valores diferentes, daí repara que é acumulativo, crescente, em nenhum momento no meio do percurso você zera a medição, e aqui a gente tem o DH, a distância horizontal, que liga o ponto A em direção ao 1, daí do ponto A em direção ao 2, na distância horizontal do A em direção ao 3, e que foi puxado o trena, por exemplo, daqui até cá, quanto que tem essa distância, daí o pessoal marcou. Daí aqui desse ponto em direção para cá, qual que é essa distância, o pessoal marcou. Daí qual que é essa distância aqui do ponto em direção ao vértice, daí o pessoal marcou ali também, né, 215, e daqui até cá, o pessoal marcou que tinha 210. Então é um estacionamento razoavelmente grande nesse daí. Na resolução, a gente teria que descobrir as coordenadas para conseguir depois desenhar ele como ele é, né, numa escala real, numa escala 1:1 no mundo real. Então a gente poderia, eu dou a dica, né, de na hora de arbitrar um valor, porque se a gente não arbitrar, né, daí no plano cartesiano pode acontecer de, por exemplo, aqui a gente tem um x e aqui a gente tem um y. Se eu arbitrasse no zero, né, por exemplo, o primeiro pontinho aqui ficaria nesse cantinho, né, positivo no x, positivo no y, só que o segundo pontinho aqui ele ficaria positivo no x e negativo no y. Aqui ele ficaria, por exemplo, negativo no x e negativo no y e assim por diante. Eu teria que ficar tomando cuidado, né, prestando atenção para ficar navegando entre positivo e negativo. A dica que eu dou é, por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3 casinhas, está trabalhando ali na casa das centenas. Então coloca um zerinho a mais, né, por exemplo, arbitra 1000, que daí provavelmente você não vai trabalhar na casa dos negativos. Daí na hora de desenhar, por exemplo, esse mesmo retângulo, ele ficaria todo positivo ali em y, no x, e assim por diante, e o ponto inicial seria aqui, por exemplo, 1000 aqui no início. Então isso seria a coordenada, né, que a gente poderia arbitrar e tá seguindo. Daí depois, né, para pegar e descobrir qual que é a coordenada, né, desse ponto em x e ali em y, e assim por diante de cada um desses outros pontos aí, daí a gente poderia fazer essa conta em que, repara que é bem parecido aqui o valor para o x, é bem parecido ali com o valor do y, a única coisa que muda seria bem aqui, né, o seno e o cosseno. Outra coisa que eu dou de dica seria que a calculadora, na verdade, é bem parecida também com a tabela do Excel, ele vai fazer na ordem que você digita, ou seja, a ordem da leitura. Se a gente não pegar e colocar os parênteses, ele vai fazer no sentido da leitura. E, na verdade, a gente tem uma hierarquia, né? Por exemplo, multiplicação e divisão acontece antes. Daí, por exemplo, aqui o seno, né? O cosseno a gente calcula antes também. Nesse caso, a gente poderia travar com entre parênteses, que seria como se fosse uma hierarquia, um conjunto. Então, primeiro resolve esse seno, esse cosseno, né? Depois você vai multiplicar com esse DH e J, para só depois, por último, você somar ali com esse valorzinho do X. Então, não esquece de colocar aqui o parênteses, né? Aqui parênteses, né? Também. E depois de fazer a primeira continha, clica bem aqui, né, por exemplo, onde estava escrito seno, e troca, por exemplo, pelo cosseno, para descobrir o y, que ficaria provavelmente,
mais facinho. Daí, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente teria que pegar e anotar, né, que o ponto A, né, seria o exatamente, né, igual à fórmula que a gente está vendo aí. O y ali em A também seria igualzinho à fórmula que a gente está vendo aí. E assim por diante, né, para cada um dos outros ter mais pontos ali em relação à distância horizontal em A2, em A3 e A4. Então, aqui eu já tenho aqui resolvido, mas a gente pode estar fazendo junto, inclusive, para testar em relação à calculadora. Então, por exemplo, né, daí eu tenho aqui a repetição das fórmulas, eu vou puxar aqui a calculadora. Então, como a gente pegou e arbitrou 1000, eu vou digitar aqui 1000, daí eu vou colocar mais, daí eu vou abrir aqui o parênteses, abrir aqui o parênteses, vou colocar 210,35, daí eu vou aqui multiplicar, vou multiplicar pelo seno, daí abrir aqui o parênteses, vou colocar 45, bolinha, 20, bolinha e 30, bolinha. Eu vou aqui fechar parênteses. Eu vou fazer então esse ângulo, né? A gente está tirando o seno. E daí a gente vai, na sequência, multiplicar para essa distância, né? Que seria equivalente a ela. E daí a gente teria então essa distância de 1149,624 que a gente marcaria em relação ao x. Só que daí eu posso pegar e clicar bem aqui e deletar o seno e colocar agora cosseno. E daí eu já marco aqui em relação ao valor do y. Então, a primeira coordenada seria de 1149 em x, 1147 ali em y, nesse primeiro ponto ali no númerozinho aqui no A1. Agora, essa seria a primeira coordenada. E essa segunda? Essa segunda seria bem parecida. Vou clicar aqui no AC de All Clear, né? Pegar e limpar tudo. E daí eu vou colocar aqui 1000. Daí eu vou somar. Eu vou abrir aqui o parênteses. Vou colocar aqui a distância, né, de 208, 5, 3 e 0, né? Se quiser colocar 0, se bem que não precisa, né? E daí eu vou aqui multiplicar e vou colocar aqui o seno de 130 bolinha, 50 bolinha e 35 bolinha. Lembrar que a calculadora tem que estar no modo DAG, né? Senão ela vai falhar. Lembra que o modo do qualquer coisa, né? Você pode pegar e mudar aqui em cima. Senão repara que se de repente você pegar e mudar, pode acontecer de ele distorcer aqui o resultado, né? Tem que estar aqui DAG. Daí se tiver RAD, se tiver grado, repara que o valor, né, vai mudando, né? Tem que estar obrigatoriamente aqui em DAG, senão você vai ter o resultado errado, mesmo fazendo a conta certa. Então aqui eu coloquei o valor arbitrado 1000, somei mais, abri parênteses, 208,53, multipliquei pela distância, né, pelo seno do ângulo de 130 bolinha, 50 bolinha, 35 bolinha, e me deu esse valor de 1157,754. Agora, na sequência, bem aqui onde está seno, eu vou pegar e vou deletar e vou colocar aqui o cosseno. E repara que daí eu já posso anotar aqui 863,62, 3, né, que aqui arredonda para 4. E daí na sequência eu vou limpar aqui e vou fazer o próximo ponto, né, que seria ali no ponto 3, que seria bem parecido, né, que seria 1000, que eu vou colocar, vou somar, abre parênteses, aqui a distância de 215,1 e vou multiplicar pelo seno e daí eu coloco ali, né, 225 bolinha, 20 bolinha e 12 bolinha. E daí eu posso fechar aqui a calculadora e deu exatamente o mesmo valor, né? 847,01. E aí, bem aqui onde está seno, eu posso aqui deletar e colocar aqui o cosseno. Que daí ele já colocaria ali 848,797, que aqui vira 8, né? Por arredondamento. Agora, na sequência, eu vou aqui dar All Clear e vou fazer também a coordenada ali do último ponto, que seria 1000. Daí eu vou aqui somar. Mais, abre parênteses, daí eu vou colocar aqui a distância de 210, né, 210,32, daí eu vou agora multiplicar pelo cosseno, e seno, aliás, né, daí vamos aqui deletar pelo seno primeiro para descobrir o valor do x, e vou colocar o ângulo, que era 330, daí bolinha, 40 bolinha e 15 bolinha, e vou aqui fechar e fechar, que daí eu já ficaria aqui com 896,98. Bem aqui onde está seno, eu vou pegar e vou deletar e vou colocar aqui o cosseno. E daí eu já ficaria com 1183,7
0,36 e já poderia pegar e anotar então todas essas coordenadas. Como leitura recomendada, daí qualquer coisa você pode estar vendo as normas, a ABNT, para estar vendo, né, também, né, daí lembrando que se a calculadora você estava fazendo a conta certa e mesmo assim estava errado, talvez estivesse em deck, mas dá uma olhadinha depois, né, nessas normas, daí eu peguei também muita coisa desse material do pessoal da Universidade Federal do Paraná, né, UFPR, é uma apostila muito boa também que tem alguns outros exercícios que, se quiser, você pode estar buscando para resolver também, treinar um pouquinho mais. Bons estudos, bons projetos e a gente se vê na próxima!